Olá, o programa Gente em Destaque de hoje aqui na TV Câmara Jacareí conversa com a advogada Benedita Peixoto do Nascimento. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom dia. Vamos começar a nossa entrevista falando um pouquinho da sua trajetória pessoal, né? A senhora é nascida em Jacareí. Isso. Queria que você falasse a história dos seus pais, que você estava contando antes da gravação aqui. Ah, sim. Então, meu pai, ele é de Serra, né? No Espírito Santo, nasceu no Espírito Santo, já faleceu. Minha mãe era de Paraibuna, também já falecida. E eu tenho sou eu e mais 4 irmãos. 2, eu tenho, o mais velho era José, o Hélio e a Maria Aparecida. Os 2 primeiros, o Hélio e o José, eram os mais velhos, já faleceram. E que eram filhos do primeiro casamento da minha mãe, que ela ficou viúva muito cedo. Daí meu pai trabalhava na estrada de ferro, veio para Jacareí para trabalhar, conheceu minha mãe, casaram, e do segundo casamento, eu sou a primogênita, depois tem o Luiz, já faleceu também, criança ainda, e a Benícia. Então e só tem as 2 mulheres, as 3 mulheres, né? Eu, a Aparecida e a Benícia, né? Que estamos aqui ainda, graças a Deus. E a sua mãe, ela foi criada na casa da família Lencioni, né? Isso, porque ela contava a história assim, que os pais dela morreram muito cedo. E ela ficou aos cuidados de um tio, ela e um irmão dela, né? Chamava José. E na época, ele arrumou um emprego no Paraná, numa fazenda de café. E aí ele ficou pensando, né, assim, como que ele ia levar minha mãe, que era menina ainda, que era criança, numa fazenda de café, que ele também não sabia direito, então seria muito mais fácil deixá-la com alguma família aqui. Daí foi a família dos Lencioni, né, dos Lencioni, que foi quem criou minha mãe, e ela saiu para casar. E depois, até mais tarde, esse irmão dela veio... Ela já estava casada quando esse irmão descobriu que ela estava aqui em Jacareí e veio para cá. Então, assim, na verdade, esse meu tio também já morreu, né? Tem meus primos lá em São Paulo, mas a família aqui do lado da minha mãe é bem pequena, né? Agora, lá no Espírito Santo, em Vila Velha, né? Onde ficou o núcleo familiar lá do meu pai, acabou se estabelecendo, lá tem bastante gente, tem bastante primos. E a senhora conheceu uma Jacareí que hoje pouca gente conhece, que é a Jacareí dos anos 50, né? Isso. Da década de 50. O que a senhora tem de lembrança dessa cidade, da sua infância? Assim, o que eu tenho de lembrança é que você conhecia todas as pessoas, né? Assim, as famílias, né? Elas se conheciam bem. Era uma cidade uma época, né? Não a cidade, que assim, hoje eu acho que todo lugar tem tá meio turbulento, né? Mas era um lugar, assim, eu nasci na rua Rosária Branca, e daí fui com meses morar na rua Mariana. E eu lembro que a gente ficava, né, toda noite juntava, né, ficava as famílias ali, os vizinhos, e tinha uma padaria ali, a padaria Ibérica. Sei, eu lembro dessa padaria. Lembra dessa padaria? E ela tinha uma entrada, acho, pela Siqueira Campos e uma portinha que era ali na Rua Mariana. Então eu chegava no horário, assim, que tinha pão, né, que daí já vai saindo aqui. Aí os vizinhos juntavam, ia lá, comprava pão, sentava lá na porta, tomava café, ficava conversando. Aí eu saí da Rua Mariana, eu tinha 9 anos. E daí fui para a Rua Minas Gerais. Também no centro, né? Só descendo ali onde é a Rua do Alvorada hoje, né? Onde é hoje onde tem o Alvorada, o hospital. E era a mesma coisa, entendeu? Assim, tinha um banquinho ali no portão, o pessoal sentava, chegava essa época de festa junina, gente, eu sempre fui muito festeira, então eu fazia uma fogueirinha, fazia
Assava batata doce, a gente ficava ali conversando, sentava embaixo do poste para contar histórias, né? Então ficava contando. Tinha uns que gostavam de contar essas histórias de assombração e tal, não sei o que, daí ficava todo mundo com medo, né, para na hora de ir embora, né, de ir para casa. Mas então, você vê, era assim, as crianças brincavam. Eu brinquei muito na rua, muito. Então a gente brincava de cowboy. Daí tinha ali na rua Regina, tinha uma família ali, acho que era Lisbão, não sei o nome do dono ali da casa. E eles eram muito católicos e faziam muito essas festas tinha Moçambique, São Gonçalo. Tinha muita, então eu gostava de ir lá, né? A gente ia e ficava lá nas festinhas e tal. Então eu cresci muito com isso, entendeu? E a gente aprendia, daí ia lá, ficava vendo eles dançar, daí as nossas brincadeiras na rua era de ficar dançando. A gente pegava umas canequinhas dessa de massa de tomate pequenininha, enchia de pedrinha, fechava a tampa, assim, porque o Moçambique eles têm umas pedrinhas, né, para fazer. Então, aí a gente ficava, sabe, assim, brincava de tudo na rua, de tudo. Então, entrava, você ficava, os pais eu acho que nem se preocupavam, porque não tinha muito essa... não tinha perigo, né? Não tinha perigo. Então, a gente ia eu estudava no Sene, ia pro Sene sozinha, entendeu? Educação física era 6 horas da manhã, já tinha uma turma, então a gente saía... Era bem escuro já, né? A gente juntava a turminha que estudava lá e não tinha. Hoje está muito diferente, né? Então, assim, a praça, eu lembro bem ali a Praça da Matriz, que tinha um coreto. Eu lembro que eu gostava de lá porque era cheio de anãozinhos, eu gosto lá. Você lembra disso? E aí a gente gostava de ir lá. Tinha ali o coreto, às vezes tinha ali ali em frente aquela igreja, é Nossa Senhora do Rosário? Que tem, né, ali na pracinha do Rosário. Isso. Vinha banda acho que era da Guarda Civil de São Paulo, né? Então, assim, claro que, assim, eu não sei nem se hoje daria público, né? Então, na época era o que a gente tinha. Tinha a pracinha lá do Bom Sucesso também, que era muito bonita, tinha um chafariz lá lindo, entendeu? Assim, daí não sei o que foi acontecendo, com o tempo foi derrubando aqui, derrubando ali, e assim, mudou muito a cara da cidade, né? E hoje tem muitas pessoas, né, de fora, né? Mas eu acho que assim, mesmo assim, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é legal, que Jacareí não perdeu essa característica de ser uma cidade acolhedora. Sabe? Eu tenho muitos amigos, né, hoje, pessoas que vieram de fora e sempre falam para mim, eu fui para outra cidade, estava procurando e tal, daí eu gostei aqui do Jacareí, fiquei aqui. Aí eu pergunto, mas você se deu bem? Muitas pessoas são muito acolhedoras, sabe? Então acho que assim, uma coisa que perpetuou, né? Que a coisa boa é isso, né? Assim, eu acho que ela ainda tem bem uma característica de cidade do interior, de Jacareí. E uma época, assim, que a senhora viveu na sua infância, a senhora até citou a padaria ibérica na Siqueira Campos, né? Uma época que a Siqueira Campos nem era asfaltada ainda, né? Não, eu lembro quando asfaltou a Siqueira Campos. Foi na prefeitura do Malek, né? Acho que foi na do Malek mesmo. Acho que eu lembro até o nome da empresa, até não sei o que, Servins, eu não sei, era uma coisa assim. Porque eu tinha uma amiga que morava bem em frente, quase ali na esquina. Hoje não sei se é Lava Rápido, o que é que tem ali. Tinha uma casa ali. Então a gente sempre ficava ali no portão vendo o pessoal, né, mexendo ali no asfalto. Eu lembro bem mesmo, não era mesmo. Mesmo a minha rua, também ali, não era. Na Rua Mariana tinha asfalto, mas a Minas Gerais não tinha. Eu lembro que asfaltou, acho que foi, não sei se foi no do Antoninho Nunes, eu acho. Porque eu lembro que foi meu pai que fez até um abaixo-assinado, né, para asfaltar a rua, e eu lembro que a gente brincava nas valetas, né, quando eles puseram ali, né, porque não tinha rede de água, esgoto, não tinha nada. Infraestrutura não tinha nada, não tinha infraestrutura nenhuma. E foi o que? Eu tinha... Foi nos anos 50. Que aí começou um pouco a desenvolver um pouquinho mais. Pouquinho mais. Daí foi o asfalto, né? Porque eu lembro que a gente ia para
quando você ia para o centro, que assim, minha mãe sempre gostou muito de cinema, né? Então, assim, todo o final de semana ela levava a gente para o cinema. Era aquele filme do Mazzaropi, né? Que passava e a gente... Era mais Cine Rosário e Cine Rio Branco. No né? Cine Rosário e no Rio Branco, que passava, né? A gente ia muito no Rio Branco, fazia aquelas filas intermináveis, dava volta. Começava ali, dava volta, passava em frente à padaria Auxiliadora, né? Fazia, se eu falo, o pessoal não fala assim, nossa, mas tudo isso, falo tudo isso para assistir os filmes, né? E a gente ia, e assim, era gostoso, era o que a gente tinha, né? Na época de filme, mas falou que era filme nacional, lotava o cinema. E o Mazzaropi naquela época era um sucesso. Era um sucesso, né? E não só ele, tinha ele, mais uns outros... que eu não vou lembrar agora o nome, sei que era Eliana, que chamava Eliana, a atriz, né? Atriz. Então, era tudo comédia, né? Mas a gente ia para assistir. E eu lembro que a gente saía, quando chovia, tinha que pôr um plástico no sapato, daí quando chegava lá na Siqueira Campos, daí você tirava, porque senão o seu sapato ia na lama, né? cheio de lama, né? Então... Acho que eu derrubei alguma coisa aqui. Depois a gente pega, pode continuar. Então foi assim, uma época simples, né? Bem... Mas era gostoso. Tá? Aí que daí você vai, claro, com o tempo vai passando, você vai se adequando, né? A época, né? Então, assim, a gente brincava, que nem às vezes eu falo, né? De alguma brincadeira, eu vejo lá no meu prédio, né? Então não tem, assim, muito lugar para as crianças brincar. Então eu levo de vez em quando. Falo assim, vou trazer uma peteca para vocês. Daí eu levo uma peteca. Daí outro dia eu levei peão. O menino não sabia nem jogar. Ele falou assim, você sabe? Eu falei, claro. Daí até tentei ensinar, entendeu? Brincar de cantar, eu gostava, a gente brincava de cantar, muito, sabe assim? Então as crianças, eu acho que tinham mais vida, né? Porque não tinha essa coisa essa modernidade, não existia não. nada. Então a gente inventava, eu acho que é isso que era criatividade, você procurava... Inventava o próprio brinquedo, O próprio brinquedo, entendeu? E eu acho que... Aí vai acontecendo que você não tem como parar, né, o tempo. Daí você vai se adequando, né, e fica só na coisa da saudade mesmo. Né? Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.